senador e o pré-candidato do PL à presidência, o Flávio Bolsonaro. Ele vai ter uma série de encontros com empresários e investidores aí na Faria Lima, em São Paulo, pertinho de você essa semana, na tentativa de conter essa crise em torno dessa relação dele com o Daniel Worcaro, que é o dono do Banco Master. A equipe do Flávio está buscando preservar a imagem do senador como principal nome da oposição nessa corrida ao Planalto. Na semana passada, o 01 do Jair Bolsonaro participou de reuniões de crise aqui em Brasília. Na sexta, o Flávio viajou para o Rio de Janeiro, também participou em eventos em Sorocaba e Campinas, em lançamentos de candidaturas de aliados aí em São Paulo. Segundo o jornal Globo, a agenda com esses empresários já vinha sendo organizada antes da divulgação dos diálogos entre o Flávio e o Worcaro, só que com a repercussão deu aí um outro tom para esses encontros. A equipe do Flávio avalia que a reação precisa ser rápida, a fim de evitar que a crise amplie dúvidas no empresariado da relação à viabilidade da candidatura do filho 01 de Jair Bolsonaro. Vai conseguir isso, Reinaldo? Vamos ver. Nós ainda comentaremos no curso do programa, né? Nesta hora e meia, o bolsonarismo é resiliente e tal. Agora, tá faltando uma coisinha nessa história toda, né? Além dos diálogos maravilhosos do filme. Tá faltando verdade. Faltando verdade. Olha que coisa fabulosa. Eu insisto nesse aspecto, escrevi de novo a respeito. Rafa, não é crime financiar filme. Nem é crime receber financiamento de filme. Não são tipos penais. Né? Tem lá, tipo penal, recebe dinheiro. Não, pode fazer acordo. O problema político aí, que o Flávio arrumou e que os irmãos arrumaram, o 01 e o 03, é que eles diziam que que Worcaro era um problema dos outros, que Banco Master era um problema dos outros. Embora as pessoas mais próximas do caso Master fossem e sejam do centrão ligadas ao bolsonarismo, ou que devem fazer aliança com o bolsonarismo, eles, pessoalmente, não tinham, digamos, as suas digitais no negócio. E aí vem um troço fabuloso, porque é fabuloso, são 134 milhões, 25 milhões de dólares quase para um filme, e, insisto, ninguém sabia. Ninguém sabia, foi surpresa, atenção. Não havia nem suspeita, nem na esquerda, nem no centrão, nem em extrema-direita do Flávio, ninguém tinha a menor ideia desse troço. E aí, quando vem a público, então, no primeiro Flávio faz o quê? Que absurdo, de onde você tirou isso? Algumas horas depois tem que emitir uma nota admitindo. E aí vem lá, porque é privado, porque não sei o quê. Não, a questão é de natureza política. Só que aí... E aí vem a informação. Não, esse dinheiro, parte dele foi para o tal do fundo Ravengate, que sim é gerenciado por um amigo do Eduardo, o tal do Marcelo Calisto, advogado, que cuidou, um advogado especializado em imigração, que cuidou do processo migratório dele. Mas Eduardo não tem nada com isso, Eduardo está livre disso. Aí vem outra reportagem Intercept e desmente isso também. Então, não. Na verdade, Eduardo é uma das pessoas responsáveis pelo fundo, ele decide as despesas, ele manda naquele... E ele entra até como financiador do filme. E aí vem uma nova explicação. Não, sabe o que é? Na verdade, eu estou, mas não sou eu que decido, e não sei o quê. E ainda tem... De novo, a questão não é financiar filme, a questão é cadê o dinheiro? Porque a tal da produtora, até agora não desmentiu a informação de que ela não recebeu esse dinheiro. Então,
que lambança é essa? Aí as coisas começaram a ficar complicadas, porque deixa de ser só uma questão de financiamento e pode passar a ser uma questão penal, policial, também eleitoral. É a caixa 2 de campanha, na pré-campanha, porque pré-campanha também tem caixa 2 e é crime. Pelas conversas, supõe-se que Vorcário e aqueles que operavam com ele achavam estar financiando o filme, ainda que um valor fabuloso. Bom, de qualquer modo, estava pondo dinheiro lá na mão deles. 61 milhões foram. A conversa do Flávio, quando ele tenta pegar uma graninha, pegar o resto da grana. Aí vem nova informação. O mesmo Marcelo Calixto, advogado, que cuida do fundo junto com o Eduardo, tem um outro fundo. E neste outro fundo comprou uma casa de 3.600.000, correspondente a 3.600.000, no Texas, onde mora Eduardo. Aí, filho, começa a ter o seguinte, né? Velho clichê, né? Você está andando feliz, assoviando, olhando a natureza, e de repente tem um monte de jabuti em cima de árvore. Como o jabuti não sobe em árvore, alguém colocou lá. É crime ter jabuti em cima de árvore? Não. Pode ser um crime ambiental se você está botando o jabuti lá, coitado, que não vai conseguir descer, vai morrer de fome, né? Se ficar lá. Se o jabuti subir em árvore, alguém botou o jabuti na árvore. E eles não têm... Veja, o gerenciamento da crise que eles estão fazendo é o pior possível. É o pior possível, porque nada para de pé. Nenhuma resposta que eles dão chega a durar 24 horas. E aí, eles arrumaram... As melhores defesas que eles têm é o Eduardo ficar fazendo live com o Paulo Figueiredo, com o nepo velho da ditadura. Aí as coisas se complicam, né, bicho? Porque, bom, onde está o dinheiro? Onde está o dinheiro? O gato comeu. Cadê? Vai passar. Hoje eu estou em casa, você viu, né? Que eu estou torcendo para que não tenha muito barulho. Cadê o dinheiro? De novo, a moça da GoUp, toda Karina, não vai vir a público e falar, não, a mim... O Mari Frias já disse, não, eu estava equivocado, eu falei que não tinha dinheiro do Vorcário, eu me equivoquei. Então, virou um troço meio surrealista, né? Negócio estranho. Estranho não. Acho que está meio claro o que aconteceu. O Flávio precisa sair dessa sinuca. Ele vai sair? Isso nós vamos ver. Né? Essa coisa de ter de se explicar com o empresariado, até isso é desastrado. Porque quando você... Veja só. Vamos lá, digamos que tem uma crise na campanha do Lula. Vamos partir aqui. Rafa, crise na campanha do Lula, explode alguma coisa, sei lá, não tem ideia do que, mas algo que mancha a reputação e tal. Com quem que o Lula precisa falar para manter ou não manter a candidatura? Tem que falar com as suas bases, tem que falar com o seu partido, tem que tentar se entender com os pobres, que é a força do eleitorado dele. Aí tem uma crise na campanha do Flávio. Com quem que ele vai falar? Preciso falar com o empresariado, preciso falar com os mercados, como eu chamo, preciso falar com a Faria Lima. Então, assim, tem crise. Ele logo vai falar com... Vem cá, a Faria Lima decide se ele é candidato ou não é candidato? Mas o fundo de campanha... O dinheiro da campanha não é do fundo público? Por que ele precisa falar com a Faria Lima? Se a moçada
do mercado falar que não, então é não? Ele é um mero esbirro do mercado? E depois ele nega que a sua proposta seja reajuste real zero da aposentadoria, eventualmente do salário mínimo? Essa é a pauta do mercado. Por que é o mercado? A propósito, por que é que o dólar sobe quando o Flávio se dá mal? Ou a bolsa cai? O mercado, essa turma do mercado acredita que o Flávio é a estabilidade, aquele que promete atropelar o Supremo, além de tudo, né, vir uma soma de más consciências, né, má consciência de um lado, má consciência de outro. Né? Então, tá claro. Sim, o candidato do mercado é ele. O mercado decide se ele é candidato ou não. A propósito, no mercado, quem decide? Vai ter um... Quem são esses eleitores? Você não ficou curioso, Rafael? Esses pré-eleitores? Eu fiquei curioso de saber quem forma esse colégio que vai decidir. Né? Ah, será que ele fica? Ah, vamos ouvir o mercado. E se o mercado fala não, aí entra quem? Então, não deixa de ser curioso que o Flávio esteja menos interessado em consultar até mesmo as suas bases, né? Até mesmo suas bases, que tem eleitor pobre que vota no Flávio, mais ou menos, às vezes, alguns organizados em determinadas correntes e tal, né? Mas ele vai ouvir os mercados. Um périplo aqui pela Faria Lima, né? Flávio, é verdade que você vai entrar de carro na garagem e tal, toma cuidado, tem uns patins elétricos que as pessoas andam por ali, né? Cuidado para não ser atropelado. Bem famosos esses patins elétricos da Faria Lima. Mas você tá falando aí de Absurdo. milhões, o Absurdo. Reinaldo? Você tá falando aí de milhões, mas o Eduardo Bolsonaro, ele disse que o orçamento do Dark Horse não é caro para os padrões de Hollywood. O ex-deputado ele deu essa declaração ontem para o Paulo Figueiredo Show, no meio desse desgaste aí que a gente está falando, em torno das conversas do Flávio, cobrando dinheiro de Vorcaro, que afirmou aí esse contrato de 134 milhões de reais para bancar o longa. O Eduardo disse que o diretor americano Cyrus Nowrest, que foi escolhido para escrever o roteiro do filme, é altamente requisitado. E também disse que o Jim Caviezel, que vai retratar o Bolsonaro no longa, é a principal estrela do cenário conservador e ainda disse assim: você não faz um filme de 50 mil dólares com Jim Caviezel, pelo amor de Deus. Não, pelo amor de Deus, de 50 mil dólares eu também acho difícil. Agora, é um dinheiro maior do que 15 dos últimos 20 vencedores do Oscar de melhor filme. Tá aí coisa como a Nora, já falamos aqui, que eu detestei. O Parasita, que é um bom filme. Moonlight, excelente. A Forma da Água, que é uma bobajada. Birdman, maravilhoso. Filmes com estrelas como Nicole Kidman, Baby Girl. Demi Moore, A Substância, outra coisa horrorosa. O maravilhoso, espetacular Zona de Interesse custou 15 milhões de dólares. 10 a menos. O Bom Conclave. Para ficar no Brasil, Agente Secreto, 5,6 milhões de dólares. Ainda estou aqui, 8,95 milhões de dólares. E aí, fazer um filme de Hollywood com não sei quem. Né? Aí, meu filho, mais uma vez, para fazer a alegria do nosso público, a gente tem que botar aquela obra-prima que está circulando nas redes, com texto do Flávio, né? Eu só tinha visto uma música tão bem sucedida antes com Caetano, que musicou um trecho de Joaquim Nabuco, né? A Escravidão, Minha Formação, e o Caetano fez uma obra maravilhosa, claro, numa certa outra dimensão. Agora, essa é muito bem sucedida também, né?
E nós temos de lembrar, mais uma vez, porque isso dá, assim, digamos, aquilo que os alemães chamam o Zeitgeist, o espírito do tempo, né? Solta, vai! Irmão, eu preferi te mandar o áudio aqui pra você ouvir com calma. A gente tá passando por um dos momentos mais difíceis da nossa vida. Irmão, estou e estarei contigo sempre. Não tem meia conversa entre a gente. Não sei como é que vai ser daqui pra frente. E apesar de você ter dado liberdade, Daniel, eu fico sem graça de ficar te cobrando, Daniel. Imagina a gente dando calote no Jim Caviezel. Não ia ser legal. Os caras renomadíssimos no cinema americano mundial. Porque eu já tenho muita conta pra pagar esse mês e o mês seguinte também. Porque senão a gente perde contrato, perde ator, perde equipe, perde diretor, perde tudo, Daniel. Cara, um abraço do Flávio Bolsonaro. Lembrei de uma frase do romance Helena, do Machado de Assis, né, do Estácio, quando a Helena morre e tal. Ele fala, perdi tudo, Padre Mestre, daqui a pouco o Flávio tá como Estácio. Perdi tudo. Meu filho. Escolhas, né?